Todos felizes? Estão todos felizes? Amém! É verdade, Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui falando da palavra dele. Agradecer ao meu amigo pastor Alexandre Ribeiro, que sempre esteve ao meu lado, né? Um amigo que Deus me deu, né? Eu me chamo Weber, né? Eu congrego na MAC, Ministério Apostólico Crescer, né? Que fica ali em Acari e adjacências. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, né, da palavra, que é uma das coisas que me faz feliz. Aleluia! Né? E eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem a Bíblia de vocês no livro de Juízes. Aleluia, Senhor, glorificado Capítulo 1. Em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre equilíbrio, né? Das estratégias do inimigo das nossas almas para nos tirar o equilíbrio e nos jogar no cativeiro, né? Mas nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que vive e reina para sempre. E através da palavra nós vamos entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Aleluia, Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Juízes, capítulo 1, versículo 1. Vamos até o 7. Satanás tem tentado fazer bagunça no nosso meio, mas ele já está derrotado. Ele tem dois trabalhos: para se levantar e cair de novo, porque o Senhor está aqui. Aleluia, a guerra é dele, a batalha é dele, e a gente está se propondo a fazer aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Aleluia, Senhor, glorificado seja o seu nome, Deus. Amém? Amém. Amém? Vamos ler? Amém. Amém. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também contigo subirei a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque e 10.000 homens, e chamaram Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Eu trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Amém? Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Pai, fazendo a sua obra. Pai, fale conosco, que não seja eu a falar, mas sim o seu Santo Espírito, e que fique bem claro aquilo que o Senhor quer na sua palavra hoje. Nós repreendemos todo e qualquer espírito que não provenha do Senhor, e que as mentes estejam aptas a ouvir a tua palavra. Amém? Pode se sentar, por favor. Tenha vontade. Obrigado. Há muito tempo atrás Pode sentar. Há muito tempo atrás eu recebi a visita de um amigo meu, um pastor, e ele falou sobre Adoni-Bezeque. Eu fiquei assim, fiquei curioso, fiquei assustado, porque ele falou: Weber, esse rei, ele era perverso, né? E ele tinha o hábito de cortar os polegares das mãos e dos pés, né, dos inimigos dele, né, dos reis, dos reinados que ele conseguia conquistar. Então ele ia, conseguia os despojos da guerra
ia até esses reis e cortava ali os dedos, né, polegares das mãos e dos pés. Naquela época era de costume, né, o povo dominado ou o rei dominado ter só apenas as suas vestes rasgadas. E ponto. Aquilo ali já significava que aquele rei ele estava deposto. Mas Adoni-Bezeque, para ele aquilo não era o comum, ele não ficava satisfeito, né? E aí eu fiquei, poxa, vou analisar Adoni-Bezeque. Então eu comecei a pesquisar o que significava, qual era o significado do nome dele. E eu pude observar que Adoni significa Senhor, Bezeque significa estratégia. Ou seja, Senhor da estratégia. Mas assim ele se titulava, né? E nessa terra, né, que era Canaã, que a gente já ouviu falar algumas vezes, né, sobre os espias que foi Josué e Caleb, que visitaram essa terra a mando de Moisés, né, e que eles conseguiram perceber, diante de toda a dificuldade, né, a terra que manava leite e mel. Ou seja, mediante as situações que a gente tem vivido, das dificuldades que a gente tem vivido, né, nós temos que enxergar aquilo que Deus nos mostra, que é a nossa vitória. E assim tem que ser nos nossos dias. Nossos dias, eles têm sido dias difíceis, dias de luta, mas a vitória, Deus nos dá a vitória. Porque nós buscamos a face dele, nós nos prostramos diante dele. Deus ordenou a Josué a tomada de Canaã. Vou dar uma pincelada rápida aqui para a gente poder abranger esse assunto aqui, a gente entrar no assunto. Porque Canaã era uma terra de promiscuidade, era uma terra de idolatria. Canaã era uma terra perdida. Então, Deus já havia prometido aos hebreus essa terra. Pastor Alexandre, eu fico imaginando uma terra que não tem a presença de Deus, né? Porque o inimigo ele tenta fazer de tudo para abafar, mas tem uma hora que Deus levanta Deus levanta um profeta, Deus levanta uma mulher de Deus para poder entrar nessa terra e propagar o evangelho. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, que você é profeta, profetiza do Senhor, e Deus vai te dar suporte para você desbravar essas terras. Aleluia, Deus. Porque onde nós moramos, né, no ambiente que a gente mora, a gente sabe, a gente entende que muitas pessoas precisam da palavra. Primeiramente, a gente, porque a palavra corta aqui primeiro, né? Então Deus nos dá a sabedoria, nos dá o entendimento para a gente prosseguir o alvo que é Cristo. Aleluia. Então, falando um pouco mais de Adoni-Bezeque, ele era um rei sanguinário, né? Então eu fico imaginando naquela terra onde eram oferecidas crianças, onde o inimigo ele estava ali naquele território. Eu imagino que Adoni-Bezeque ele ficou à vontade, né? E nós sabemos que o mundo espiritual ele vai muito além do que a gente imagina. Eu acho que uma das maiores artimanhas de Satanás é fazer com que as pessoas entendam ou acreditem que não existe um mundo espiritual. Às vezes a gente decreta certas coisas, mas a gente vigia e não, opa, Senhor, perdão, porque a nossa palavra tem poder. E Adoni-Bezeque, ele fazia nas terras dele, né? Ele ia, ele prendia, ele matava, ele assolava a terra. Então Deus, ele mostrou a Josué aquela terra, e assim foi feito, né? Mas voltando aqui, né, falando sobre os costumes de Adoni-Bezeque, né, um deles que eu já falei era cortar os dedos polegares das mãos e dos pés, né? E em relação a rasgar as vestes também, eu já havia dito em outro momento. E infelizmente, né, quando isso acontece na vida de uma pessoa, é caracterizado o cativeiro. É caracterizado que a nossa falta de equilíbrio, né, porque quando a gente fala equilíbrio, a gente olha para Jesus, que ele, sim, ele é o exemplo do equilíbrio. A gente olha para o Espírito Santo de Deus, porque é ele que nos diz onde a gente tem que ir, a forma que a gente tem que fazer, quando a gente tem que falar, quando a gente tem que calar. Então, como é que nós estamos vivendo hoje a nossa palavra? Será que a gente está agindo só com o nosso eu? Será que nós estamos calando a voz do Espírito Santo? Porque sem ele a gente não consegue ir a lugar algum.
E dessa forma, agora você imagine, né? Você sem vestes, né? É mutilado, porque a estratégia de Satanás é essa: mutilar, é te cortar, podar você, né? Não deixa você falar, não deixa você expressar as suas emoções, porque a palavra diz que bem-aventurado é aqueles que choram. Então, às vezes a gente fica numa situação que se sente abafado, a gente fica preso. Então, sem vestes, sem os polegares dos pés e das mãos, né, a gente não consegue ter equilíbrio. Sem os polegares das mãos, como você vai pegar uma caneta para escrever? Como você vai... tinha o costume de andar com as sandálias, e o dedo dos pés que fixava a sandália no pé do profeta, no pé das pessoas, dos cidadãos. Então, como é que a gente faz, né, para conseguir progredir? Como nós fazemos se as nossas vestes foram rasgadas e o nosso equilíbrio foi tirado? Só Jesus. Só o Espírito Santo de Deus. Então, dessa forma, eu analisei, e o Senhor falou comigo a importância do equilíbrio. Pastor Alexandre, sem equilíbrio, né, um dos frutos do Espírito, né, o domínio próprio, né, que eu considero um dos mais importantes. Entendeu? Então, quando a gente não tem uma vida pautada, equilibrada, a gente não consegue seguir. Deus te dá um dom, Deus te dá um lugar para você trabalhar, Deus levanta você no seio da sua família para você apregoar o Evangelho, mas por um motivo ou outro, a gente acaba se afadigando ou perdendo equilíbrio. Muitas das vezes, somos nós mesmos os culpados, né, para que a gente perca o equilíbrio. Eu conversando com a minha esposa, ela sempre fala, né, sobre Jó, que a gente não consegue encontrar na Bíblia Jó falando que aquela situação que ele estava vivendo é porque Satanás foi lá e tocou nele. Entendeu? Então Jó passou por tudo aquilo que ele passou, e Deus foi e galardoou ele em terra, porque a palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e assim será na sua vida, nas vidas de todos vocês, porque precisamos buscar a Deus, né? E o princípio da sabedoria, pastor, é o temor ao Senhor. E quando a gente teme, a gente entende aquilo que Deus quer para as nossas vidas, a gente começa a andar nos caminhos dele. Algumas pregações na internet, eu buscando, eu não cheguei nem a ver porque, né, eu não queria, enfim, fala-se muito sobre identidade, porque a gente, quando vai no Detran para tirar a nossa carteira de identidade, né, tem que botar aquele dedinho, né, o polegar, você coloca o dedo do polegar, vai lá, assina o seu nome, e então os pregadores sempre vão nesse caminho da identidade, e que é algo louvável. E eu analisando, eu li a palavra ali, e eu falei assim: Senhor, Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo, falando sobre pecado, falando sobre migalhas, porque Adoni-Bezeque, ele reunia aqueles reis que ele dominava e colocava aqueles reis à mesa. Então, ele tinha o prazer, pastor Alexandre, de ver aqueles reis ali comendo as migalhas deles, que ficava sobre a mesa. Agora, você imagina uma pessoa que é soberba, altiva, né, que é uma liderança, um rei que as pessoas olhavam para ele, esperavam dele conquistas, e ele fazia isso com as outras pessoas, por mais que sejam inimigos, né? Porque a palavra também nos ensina sobre isso. Compaixão, nós temos que olhar o próximo, não importa se o próximo te feriu, fez alguma coisa que tentou desabonar o seu caráter, tentou com maledicência acabar com a sua reputação, com o seu caráter. A palavra diz que o Senhor é aquele que nos justifica. Nós somos justificados pela nossa fé. Satanás, ele tem essa estratégia. E Adoni-Bezeque tinha uma potestade sobre esse rei que fazia isso com as pessoas, com os reis. Entendeu? Satanás mutila, mas Jesus Cristo restaura, ele cura, ele liberta, para a honra e glória do Senhor. Houve o sacrifício na cruz, e por esse motivo nós estamos aqui. Muito obrigada. Então eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus
pela minha vida, pela vida da minha família e pela oportunidade de estar respirando e falando. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então é importante que a gente se volte para Deus. Porque Satanás ele tem tentado fazer uma bagunça no nosso meio, querendo descaracterizar o crente, querendo aprisionar as pessoas que ainda não ouviram a palavra. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar em Deus o nosso equilíbrio. A gente tem que empunhar a espada, que é a palavra do Senhor. Então, essa estratégia de nos tirar o equilíbrio, ela já foi repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho mais com vocês em relação a esse cativeiro, né? O aprisionamento que se dá quando a gente perde o equilíbrio, né? A palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei curioso. Eu falei assim, mas Deus é conosco. Mas a palavra, ela mesmo vai nos explicar que Satanás, ele é astuto. A gente tem que conhecer o nosso inimigo, né? As artimanhas de Satanás, a gente tem que procurar seguir o alvo e respeitar aquilo que a palavra diz, para que a gente não venha cair. Porque Satanás, através desse cativeiro, ele faz com que o crente caia. Às vezes o crente cai porque ele mesmo dá um mau passo e continua prostrado, caído. Mas a palavra mesmo diz que nós temos que voltar da onde nós caímos e prosseguir. Essa é a vontade do Senhor. Entendeu? Então, pautado nisso, trazendo isso para o meu coração, eu comecei a observar os tipos de cativeiro, pastor Alexandre, que Satanás, ele tenta nos aprisionar. E um deles é a nossa mente, né? A mente é morada das emoções, né? E aqui é um campo de batalha espiritual, onde Satanás, ele tem tentado fazer e tem feito arruaça. Aí eu pergunto para vocês, né? Assim como me perguntei, como está você, né, nos seus sentimentos? O que é aquilo que você pensa no seu dia a dia? Será que aquilo que você tem pensado glorifica o nome do Senhor? Será que aquilo que você tem almejado, os planos que você tem feito, glorifica o nome do Senhor? Porque Satanás, ele vem com confusão, ele vem falando coisas que não provém de Deus, ele quer nos pegar no nosso temperamento, dizendo coisas para que a gente venha fazer, que venha agredir com palavras. Irmãos, a libertação, ela é diária, é muito difícil para nós homens, até para as mulheres também, que tem um temperamento mais quente, né? Chegar no momento da explosão, você se segurar. É verdade, Jesus. E com isso, Satanás, ele faz o quê? Ele vai na nossa mente, ele nos ataca, entendeu? O Satanás quer que você perca a referência. Ele quer que as pessoas olhem para você, olha só, não, o Weber, não, mas ele grita, ele bate, ele agride. É assim mesmo. Homem de Deus? Só se for de Baal. E engraçado que o ímpio, ele procura estudar a Bíblia para confrontar o crente. Gente, acontece. Então, a gente tem que nos policiar muito em relação a isso, porque a nossa mente é um alvo estratégico de Satanás. Então, a gente deve evitar. Quando a gente se pega pensando em coisas que não edificam a nós mesmos, que não glorificam o nome do Senhor, a gente tem que se ajoelhar, Senhor, perdão, você se repreende, balança a cabeça, Senhor, está repreendido, eu não quero fazer isso não, porque essa é a forma que a gente tem de nos manter firme com o Senhor. Uma outra forma também que Satanás tem de aprisionar, assim como ele usava Adonibezeque, nós
Somos sempre convidados. Satanás sempre tem um convite para você. Pastor Alexandre, vamos ali no churrasquinho ali. Isso aqui, depois do churrasquinho, a gente vai para ali, vai para aqui, faz aquilo outro. Aquela amiga que te chama para fazer um trabalho de escola na casa dela, mas dali ela já quer partir para outro lugar. Não, é rapidinho. Fala para sua mãe que você vai dormir na minha casa. E a partir dali... Então, Satanás, ele sempre tem uma estratégia. E o alvo somos nós. Só que... para nossa bênção, o nosso alvo é Cristo. Ele mira na gente, a gente mira no Senhor, e o Senhor nos cobre com o sangue dele, o Senhor nos livra, ele dá livramento, ele nos dá apoio, e assim tem sido nos dias de hoje. Então a gente tem que prosseguir no Senhor. Uma das coisas que eu percebi também é que essa agora é as pessoas que já seguem o Senhor, né? Adoni-Bezek, ele tem essa estratégia, né, de colocar os reis, as pessoas debaixo dele, sobre a mesa dele. E tem uma outra estratégia também, que Satanás ele tem chamado à mesa para as pessoas sentarem e comer com ele aquilo que ele acha que é o melhor, pastor Alexandre. Então, às vezes, você está aqui no caminho, você está orando, você está jejuando, você está seguindo, mas aí no meio do caminho aparece um convite. No meio do caminho, fala assim, olha só, varão, vem cá, eu estou fazendo um convite para você. Às vezes a gente até acha que é de Deus. Não, porque um amigo, não, ele vai para o monte e tal, mas no fundo ele está te fazendo um convite que não provém de Deus. E qual é a nossa atitude quanto a isso? Como é que a gente faz? Agora eu pergunto para vocês, como é que vocês têm se posicionado diante dos banquetes que Satanás tem oferecido para vocês? Se posicionado como ímpio? Se posicionado como um discípulo de Jesus? Porque essa é a estratégia, porque o Senhor, ele já sabe aonde você vai chegar, quando você anda nos caminhos dele e quando não. O Senhor, ele já tem um plano na sua vida, o Senhor tem um plano na sua vida também. Então, a partir desse plano, Satanás, ele já tenta, antes mesmo, te podar. E muitas vezes, nós mesmos nos podamos, porque a gente dá vazão à carne, a gente dá vazão ao nosso querer, Deus fala, meu filho, vai por aqui, e eu quero ir por aqui, porque eu quero fazer a minha vontade. Mas a palavra mesmo diz, e quando a gente aceita Jesus, falamos que já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então a partir disso, a nossa vontade ela é morta. Todas as vezes que eu tentei fazer a minha vontade, Deus vê que quero você aqui. Eu teimei vir para cá do Senhor de novo. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a chamada é o porquê que a gente passa certas situações, o porquê que Satanás nos toca. Será que é ele que vem até mim ou eu vou até ele com as minhas atitudes, com os meus pensamentos? Eu sou discípulo de quem? Então, se eu minto, eu estou descaracterizando um atributo de Deus, que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, por que eu tenho que usar desse mecanismo, né? Dia 1º de abril foi o dia da mentira, né? Que o mundo prega, né? As pessoas brincam e tal, mas eu vi algumas postagens de pessoas falando sobre isso, né? Não, isso aqui é uma coisa que eu não tenho que comemorar. Se a gente for analisar o que a mentira leva à corrupção, leva à ganância, leva à facilidade, leva a gente ficar numa comodidade, onde Satanás fica satisfeito. E é essa comodidade que a gente não pode ter. Se a gente for olhar para o Evangelho, Jesus falou com os seus discípulos, ou até mesmo Deus manda levantar, mandou Abraão ir, mandou Moisés ir, entre outros pais da fé. Então assim tem que ser conosco.
Romanos 12, 1:2 fala que nós temos que ser um sacrifício vivo, né? E que nós temos que mudar a nossa mente, né? Nós temos que ter a mente de Cristo, justamente para a gente não ficar atado a esse nó que Satanás tenta sempre fazer, ou a gente não se embolar nas cordas dele, de Satanás. Então, quando a gente diz, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que ter a mente de Cristo. Então, se eu bebo, eu não bebo mais. Se eu fumo, eu não fumo mais. Se eu minto, eu não minto mais. Se eu agrido, eu não agrido mais. Eu tenho que ser instrumento de Deus na minha casa, no meu trabalho, porque Deus me levantou para isso. Então, Deus tem me confrontado em relação a isso, né? Porque, às vezes, certas situações acabam acontecendo e você se vê ali encurralado. Aí Satanás fala assim, olha só, as minhas ferramentas são isso. Você pode gritar, pode agredir, pode mentir. Mas eu já repreendo, ele cai por terra. Então, assim tem que ser nas nossas vidas, né? Buscar sempre no Espírito Santo para que a gente consiga prosseguir no alvo. E falando em alvo, eu separei aqui também mais um tópico para falar sobre, né, o pecado, que é algo que aprisiona o crente e o não crente. Eu lendo a Bíblia, né, e entendendo a questão da identidade, quando a gente pede os polegares, eu me aprofundando, e o Espírito Santo ali comigo, ministrando no meu coração, e aí eu analisei que para você comer migalha, para a pessoa comer migalha, ela tem que se prostrar. Então, não tem como você comer migalhas em pé. Então a pessoa, ela tem que se ajoelhar. Então uma das estratégias de Satanás é essa, você se ajoelhar e você comer aquilo que ele está te dando. E nesse momento que a gente observa o pecado e cede ao pecado, a gente está se abaixando, está se prostrando na situação, e Satanás está ali sobre a gente, né, nos deixando aprisionados. E quando você está prostrado, você não olha para o alto. E a palavra diz que olhai para os montes, olhai para o alto, que é de lá que o socorro vem. Então é assim que nós temos que estar prostrados. Quando nós caímos, nós pedimos perdão a Deus e continuamos. Então, Satanás quer colocar vergonha. Se você caiu, você caiu, então você não é merecedor disso. Ele usa a própria palavra para dizer para a gente que a gente não é merecedor. Nós somos indignos. Nós não merecemos mais. Jesus morreu na cruz por mim, por você, e por isso nós estamos aqui. Então essa artimanha de Satanás, para que a gente fique prostrado, ela já foi anulada, porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos mostra, a palavra ela se renova a cada dia. Então nós temos que buscar a Deus para que a gente não fique aprisionado, né? Em qualquer, seja essa estratégia ou qualquer outra estratégia de Satanás. Então o cativeiro, ele está pronto. Cabe a nós entendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Cabe a nós entendermos que nós temos um chamado. Uns têm chamado para pregar, uns têm chamado para adorar o Senhor, cada um, Deus divide o dom para a igreja conforme o querer dele. Cabe a nós buscarmos ao Senhor. Cabe a nós o real arrependimento, porque Deus hoje está mostrando nessa noite, o Espírito Santo está falando conosco sobre aquilo que Satanás tem embutido no nosso meio. Então, a partir dessa atitude, nós conseguimos ver o amor de Deus para conosco, para a nossa vida, porque Ele nos dá livramento. E assim tem sido nas nossas vidas. Falando em pecado, né? Eu separei aqui pecado, transgressões e iniquidade, para falar um pouquinho rapidamente com vocês sobre, né? Pecado significa erro. Você andou ali, você caiu, ou você tocou numa coisa que você não poderia tocar, mas você não sabia, né? Não justifica. O erro é erro. Ponto.
né? A transgressão é quando você já sabe que aquilo é errado e você torna a fazer, pastor Alexandre. A pessoa vai lá, sabe, olha só, e eu não posso matar, eu não posso adulterar, eu não posso, já fez a primeira vez, teve o remorso, um falso arrependimento, e aí ele vai lá e comete de novo. Essa pessoa se arrependeu? Não arrependeu. Então o pecado é o erro, a transgressão é um erro proposital. E a iniquidade é a repetição da transgressão. Lá em Canaã, aquele povo era um povo iníquo. Em Sodoma e Gomorra era um povo iníquo. Por isso que Deus falou, Josué, Canaã, Moisés, Canaã. Por isso que Abraão foi lá e tirou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, porque Deus estava vendo que ali não tinha jeito. Então ele foi e fez aquilo que ele tinha que fazer. Então, às vezes, nós estamos tendo atitudes de iniquidade e a gente não reconhece. Eu discuti com a minha esposa, ela é assim, ela é assado, e aí eu fui e agredi com palavras. Eu desonrei a minha mãe, eu amo a minha mãe, mas eu desonro a minha mãe, desonro o meu pai. Então, isso é iniquidade. Você sabe que você está fazendo uma coisa errada, né? E você não consegue, né, se desvencilhar disso, porque aquele tipo de pecado entranhou na sua carne. Mas em nome de Jesus, isso vai cair por terra hoje. Vai cair por terra hoje, porque nós somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Somos livres. Acabou o tempo de transgressão, acabou o tempo de pecado, porque o Senhor nos chama para a santidade. Nos dias de hoje, nos dias de amanhã e nos dias de sempre, até que Jesus volte. É isso que nós cremos, né? E aí eu, continuando lendo a palavra, né, falando de pecado, pastor Alexandre, eu fui lá em Gálatas, fui lá em Gálatas. Aí fui lá no livro de Gálatas 5, né, do 17 em diante, né, que fala sobre as obras da carne. E eu comecei a ler, e eu pautei algumas aqui, vou ler rapidamente para vocês. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, invejas, bebedices e etc. Então, nós temos que fugir dessas obras da carne. Porque, às vezes, aceitamos a Jesus, mas nós deixamos com que a nossa carne ela fale mais alto. E quando isso acontece, a gente acaba se afastando de Deus. Porque a palavra diz que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, a prostituição, a impureza, a prostituição que eu digo a pessoa, né? A pessoa, ela acaba fazendo coisas que ela não deveria. Quando a pessoa se prostitui, a grande realidade é que Deus criou o ser humano para uma coisa, ele está fazendo alguma coisa fora dos planos do Senhor, fora daquilo que ele criou. Então isso caracteriza a prostituição, a impureza, a lascívia, que é a sexualidade exagerada. Todo esse tipo de situações, né, que a gente pode dizer que são carnais, ela vem para poder nos afastar de Deus. É um banquete da Dona Bezeque. Mas eu não estou sentado à mesa com a Dona Bezeque. Mas se nós somos carnais, se nós damos vazão à carne, você está sentado assim, mas é por pouco tempo, porque Deus livra a gente. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. E sobre ele levou as doenças, as enfermidades. Satanás também usa, né, do nosso estado físico, das nossas doenças, para nos travar. Então, às vezes, acontecem determinadas coisas sobre a nossa vida, a nossa saúde, que a gente acaba ficando aprisionado também. A gente deixa de dar seguimento no ministério
por conta disso, né? A palavra nos ensina que a gente deve cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Então, como é que a gente tem feito isso, pastor Alexandre? Será que a gente tem se alimentado direito? Será que a gente tem agradecido a Deus pelas coisas que Ele tem feito por nós? Continuando aqui, as inimizades. Às vezes, alguém se levanta, né, contra nós. Para gente que está seguindo com Cristo, às vezes não é necessário que façamos nada. Simplesmente as pessoas se levantam. Ou não. E quando acontece o contrário, quando a gente comete um erro, a gente tem que rever, a gente tem que chegar até a pessoa, a gente tem que pedir perdão, porque a inimizade ela começa assim, é uma coisinha dita aqui, fora do contexto, e aí daqui a pouco você, quando vai ver, criou uma confusão, se envolveram outras pessoas. Então por esse motivo, as obras da carne, ela nos sinaliza que se a gente for por esse caminho, a gente cai. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos remete à santidade, ele nos ajuda a seguir, ele nos ajuda a ficar quieto na hora certa, ajuda a gente falar na hora certa. Então a gente tem que usar disso, desse mecanismo que Jesus deixou para a gente, né? Para a gente conseguir ir ao nosso alvo, né? E, para ser sincero, a gente falando sobre pecado, né? Sobre iniquidade, a maneira que a gente tem de a gente conseguir transpor isso, deixar isso para o lado, se libertar disso, é a renúncia. Então, nós temos que renunciar o nosso pecado. Temos que renunciar em nós aquilo que grita aqui dentro, para a gente fazer algo contrário àquilo que Deus fala. Nós temos que renunciar. E aí, João 3,12 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim viva a vida eterna. Então Deus, ele nos, como eu posso dizer, se ele é certo dizer, nos ofertou a Cristo, porque Deus, ele abriu mão do seu Filho, e a grande verdade é, o que nós estamos dispostos a abrir mão para se livrar do pecado. Então, Deus ofertou a Jesus Cristo para nós, por conta das nossas iniquidades, por conta das nossas transgressões. Aqui nós não somos coitadinhos, nós não somos, né? Nós pecamos, nós somos frutos do pecado, nós já nascemos pecando, devido lá no Éden que Adão e Eva fizeram. Então, a renúncia, ela é essencial para que a gente consiga sair do cativeiro. A renúncia, ela é essencial para que a gente busque a face do Senhor e seja cheio do Espírito Santo. Precisamos da renúncia para que a gente consiga viver uma vida plena em Cristo Jesus. O maior sacrifício de todos foi o sacrifício de Cristo. Não tem outro. Quando a gente está passando por algum problema, algo que a gente fique desconfortável, alguma enfermidade, alguma tristeza nas nossas almas, a gente se sente ali, nós estamos sendo sacrificados. Mas Isaías 53, do 5 ao 7, fala como Jesus foi até a cruz. Então, se o Senhor passou tudo aquilo calado, foi agredido, cuspiram nele, foi chicoteado, foi pregado no madeiro, o Senhor ele renunciou, se transformou carne, veio à terra, passou tudo que tinha que passar sem necessidade, e por amor a mim e a você,
ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Jesus quebra o jugo do pecado e da servidão do pecado. Então nós temos que buscar a face dele, porque ele é a nossa referência de renúncia. Então, para que a gente não fique sob o domínio do mal, sob o domínio do inimigo, comendo as migalhas que esse mundo, que a vida nos oferece, nós temos que renunciar. Devemos olhar para o Espírito Santo, olhar para Jesus, porque a concupiscência da carne, né, está escrito, né, nós não devemos cumprir, porque lá em Gálatas fala que a carne milita contra o Espírito e o Espírito ele milita contra a carne. Então a gente é uma luta diária. Você acorda, às vezes você não quer ir trabalhar, mas você está deitado, bate aquela preguiça, mas você sabe que não, eu tenho que honrar com meus compromissos, eu tenho que honrar com aquilo que Deus me deu. Será que nós estamos honrando com aquilo que Deus tem nos dado? Senhor, não estou sem trabalhar, preciso de um emprego. Deus vai lá e te coloca numa empresa. Aí você faz o quê? Você falta. Você desabona aquilo que Deus fez por você. Então, nós temos que buscar sempre. É difícil, mas a nossa morada não é aqui. A nossa morada é com o Senhor. Isso aqui é estado de passagem, entendeu? A carne, ela está aqui. Deus soprou a vida no barro, nos transformamos em carne. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Então nós temos que entender aquilo que Jesus Cristo quer para nossas vidas. Que sejamos santos, que abrimos mão, né, do pecado, da nossa carne. Que sejamos referência, sejamos cheios do Espírito Santo, para que o amor do Senhor venha a alcançar as outras pessoas, através de nós, porque a gente não faz nada, nós não fazemos nada, tudo aquilo de bom que a gente faz é atribuído ao Espírito Santo. Logo, eu repito, e temos que buscar a face do Senhor. Por isso, então, eu vou perguntar a vocês, né, para que vocês respondam a si mesmo no íntimo de vocês. O que eu tenho na minha vida que eu ainda não tirei, que eu devo renunciar? O que me trava de viver uma vida plena com o Senhor? Será que é o meu temperamento? Será que é algum pecado específico? Será o porquê eu não renuncio a isso? Nós fomos chamados a estar com Deus, a estar próximo de Deus. E para que isso aconteça verdadeiramente, porque se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, você será livre. E a chamada de Jesus essa noite é para a sua liberdade em Cristo Jesus. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que faz você pecar, que você deixe hoje isso, em nome de Jesus, para trás. E que você seja cheio do Espírito Santo. Agora, se essa palavra tocou o seu coração, e se você tiver algo que você realmente está tendo uma dificuldade de estar renunciando, eu peço que você venha até aqui à frente, que eu vou estar orando por você, o pastor Alexandre vai estar orando por você, para que a gente possa seguir conforme Deus nos orienta, conforme Jesus nos orienta e que o Espírito Santo nos traz. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado. Assim, eu encerro aqui, vou passar a palavra para o pastor Alexandre. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Vamos dar uma palma melhor.